Olá, meu nome é Marcos Almeida. Hoje a gente vai gravar mais um vídeo da série Rumo aos 100 mil. Para quem chegou aqui agora, é importante assistir os vídeos anteriores, depois que terminar esse aqui, de uma série de vídeos que a gente vai na prática montando uma carteira para alcançar os 100 mil reais. Com estratégias simples para quem ainda não sabe muita coisa de investimentos ou para aqueles mais avançados que querem ver uma carteira sendo montada na prática. Nesse vídeo de hoje vai fazer mais um aporte na carteira, a gente vai aportar R$ 700, R$ 300 em renda fixa e R$ 400 em ações. Eu vou explicar por que a gente vai fazer esse aporte. É um aporte estratégico, a gente dividiu em duas ações, uma ação inédita na carteira, uma excelente ação, que não está na nossa carteira ainda, mas hoje a gente vai começar a comprar. Uma carteira boa e consistente com o tempo, existem duas coisas importantes que devem ser analisadas antes da gente fazer os aportes nessa carteira. A primeira coisa, a gente deve verificar sempre como está o balanceamento da carteira. E para isso, a gente vai olhar a estrutura da carteira que foi montada e aquilo que a gente se propôs a fazer. Vejam só, a primeira coisa é a estrutura da nossa carteira. A nossa carteira a gente se propôs a montar 20% de ações, 25% de fundos imobiliários, 20% em renda fixa, 20% em títulos americanos, renda internacional em dólar, 10% em ouro e 5% em criptomoedas. Essa é a realidade do que a gente pretende para a nossa carteira. Não vão ser percentuais exatos o tempo todo, porque há uma volatilidade do mercado e vai fazer um desbalanceamento da carteira, e para isso a gente vai sempre fazer os aportes para trazer nossa carteira de novo para essa realidade. E como está a nossa carteira hoje? Nossa carteira hoje está com essa estrutura. A gente aplicou R$ 5.646 e a gente está com saldo bruto de R$ 5.685. A gente tem 25% em fundos imobiliários, 20% em tesouro direto, 19% em ETFs internacionais, 17% em ações, 11% em cripto e 6% em ouro, que é o ETF. A gente tem 4 ações, uma elétrica, CEMIG, Bradesco, um banco. Bradespac é uma ação que investe praticamente em ações da Vale, então ela acompanha muito o minério. E a TRPL4, que é uma outra elétrica. A gente tem aqui 6 fundos imobiliários, CTPS, que é fundo de papel, XPLG, que é fundo de galpão, o VILG11, que é fundo de galpão, XPML, que é fundo de shopping, o VISC, que é fundo de shopping, e o MAL11, que é fundo de shopping. Também bem distribuído, um pouco de fundo em cada categoria. Os fundos estão desvalorizados, a gente tem uma variação negativa aqui, mas o mercado sofreu demais com essa alta da taxa de juros novamente. Criptomoeda, que a gente tem uma variação positiva aqui, do Ethereum, 28%. Como a gente falou lá no futuro, a gente pretende vender o Ethereum e comprar em Bitcoin, a gente só quer aproveitar a valorização. Gold 11 também, que está uma variação positiva de 15%. ETFs internacionais 2% negativo, TLT, que investe em títulos de curto prazo americano e tem rendimentos em dólar. E o Tesouro Direto aqui, que a gente tem um pouco de Selic e um pouco de IPCA. Também estão positivos. Agora, por que, por exemplo, a gente vê uma queda na bolsa, fundos imobiliários caindo, ações caindo e os juros no Brasil subindo? Por que tudo isso? Esse é o segundo ponto. Além da gente avaliar sempre o balanceamento da carteira como ele está antes de comprar um ativo, a gente tem que olhar o cenário nacional e mundial econômico. A gente precisa entender o que está acontecendo no mundo e no Brasil para a gente saber aonde a gente vai fazer nossos aportes. Porque a depender da nossa escolha, isso pode ter um resultado muito positivo ou muito negativo na nossa carteira de investimentos. E aqui a gente precisa otimizar a nossa estratégia para ter bons ganhos. Então a gente percebe que a bolsa nos últimos 6 meses teve uma queda, ela vem caindo com frequência, depois de uma alta no último ano, ela vem de uma queda agora nos últimos 6 meses. Agora o que acontece? A gente vê uma alta na Selic, uma retomada da alta da Selic, e isso faz com que os investidores fujam da bolsa e corram para a renda fixa. A renda fixa é mais segura. Se é para você colocar o seu dinheiro, a gente tem 2 pilares que a gente deve avaliar: risco e retorno. Eu busco muito retorno, mas eu não quero muito risco. Se eu começo a ter muito risco, eu prefiro me colocar em algo que eu tenha menos retorno. Então, como os juros estão altos, estão subindo, a gente está trazendo um retorno maior na renda fixa. É comum que os investidores migrem da bolsa para a renda fixa, para eles correrem menos risco e ter um retorno maior. Então a gente vê uma alta da Selic, por exemplo, que contribui muito para a fuga dos investidores da bolsa de valores, fazendo com que as ações caiam, os fundos imobiliários caiam.
Isso é um ponto. Agora, os Estados Unidos, ao contrário, ele está cortando juros. Se ele está cortando juros, era comum que os investidores entrassem na nossa bolsa de valor e a bolsa subisse. Mas, se a taxa de juros no Brasil está alta e está pagando rendimentos bons, os investidores podem sair dos Estados Unidos e migrar para a nossa renda fixa aqui, que tem menos risco. Então, eles não precisam necessariamente ir para a bolsa de valores. Por isso, mais um motivo da gente ver a bolsa desvalorizar. E um outro fator é que, com a vitória do Trump, o dólar se elevou. Há um otimismo do americano para a proteção da moeda e da economia americana. E com isso, a elevação do dólar faz com que estrangeiros, que é boa parte do capital que entra na nossa bolsa de valores é de estrangeiros. Então faz com que estrangeiros saiam da bolsa e comprem dólar. Já que o dólar está se valorizando, eles veem mais segurança no dólar. Então é mais um fator que faz com que a nossa bolsa de valores ela caia. Agora, por que a taxa de juros estava caindo e de repente houve uma reversão e a taxa de juros começou a subir? Porque o Brasil resolveu elevar a taxa de juros, se agora com os Estados Unidos baixando a taxa de juros, seria mais um motivo para o Brasil baixar sua taxa de juros também. O problema é que a gente tem uma balança aqui também, que tem a nossa arrecadação com os nossos gastos públicos. O nosso governo ele arrecada muito, mas ele gasta muito. Ele não consegue controlar os gastos. Isso causa uma insegurança do investidor, então o investidor começa a exigir um prêmio maior para emprestar dinheiro para o Brasil. No caso, os títulos públicos, eles são empréstimos do governo para as pessoas começam a exigir um prêmio maior. Elas precisam que o Brasil pague mais para elas investirem no Brasil, para elas comprarem títulos públicos no Brasil. Isso é um dos motivos. E o governo, como ele precisa de dinheiro emprestado, ele também precisa pagar prêmios maiores. E uma outra questão mais relacionada à Selic é a inflação. Porque com o aumento da inflação, a gente vê o Boletim Focus, que projeta uma inflação IPCA aqui, um aumento do IPCA, tanto para 2024, como para 2025, como para 2026. Com o aumento da projeção do IPCA, é comum que os bancos centrais dos países eles precisem elevar a taxa de juros para baixar a inflação. O motivo de elevar a taxa de juros é que você faz com que menos dinheiro circule no mercado, menos pessoas tenham dinheiro, as empresas investam menos, e com tudo isso, com pouco dinheiro no mercado, obriga que os produtos caiam de preço. E isso faz uma redução da inflação. Só que isso não acontece em um curto prazo. Quando você eleva a taxa de juros hoje, a gente vai ver o resultado disso algum tempo à frente. Então há uma demora para conseguir controlar a inflação pelo fator taxa de juros. Por isso que é importante também o controle de gastos do governo. Porque o governo gastando menos, ele também ajuda no controle da inflação. Mas o nosso governo não está conseguindo controlar os gastos. Isso está fazendo que eleve a inflação e, por conta disso, é necessário aumentar a taxa de juros, mesmo com os Estados Unidos derrubando seus juros lá. Agora a gente vai falar dos ativos que a gente comprou para nossa carteira. A gente já fez a compra por causa do horário do mercado, não dava para esperar gravar o vídeo para fazer a compra, então a gente fez a compra. Agora a gente vai falar dos ativos e vai lançar ele lá na nossa carteira do Investidor 10. Então a gente comprou 8 ações da Transmissão Paulista, a 24 e 22. Por que a Transmissão Paulista? Primeiro que na nossa carteira a gente precisava aumentar o aporte na Transmissão Paulista, que estava um pouco abaixo das outras. Então, como ela teve uma queda de 7% desde o momento que a gente fez a aquisição das ações, a gente resolveu fazer mais um aporte, aproveitando essa queda, porque a gente vê que é uma ótima ação. A Transmissão Paulista está pagando 9% de dividendos aproximadamente, tem um PVP de 0,81 e um PL de 4,83, ou seja, a gente vê como uma ótima oportunidade. Pela fórmula de Benjamin Graham, a ação deveria estar valendo R$ 58,00, ou seja, tem um potencial de subir 140%, tem uma margem líquida de 46%, tem um ROI de 16%, e uma dívida líquida de 0,46. E pelo método de Bazin, a ação poderia estar valendo R$ 31,00, ou seja, tem um potencial de 31% ainda de subida. A segunda ação inédita na carteira é o Banco do Brasil. BBAS3 está custando R$ 25,00 hoje. O PL dela é 4,58, um PL baixo, ou seja, quase menos de 5 anos você recuperaria o valor investido. Um PVP de 0,86 e um dividend yield de pouco mais de 9%. Hoje tem um potencial de subir 143%. O preço justo dela, segundo a fórmula de Benjamin Graham, seria R$ 62,93. Tem uma margem líquida de 12%, um ROI de 18%. Pelo método de Bazin, a ação poderia valer R$ 28,00, ou seja, um potencial de subida de 8%. Também é uma ação que está barata,
Então a gente vai aproveitar a oportunidade para colocar mais um banco na carteira. A gente tinha 2 elétricas, tinha um banco e tinha uma relacionada à empresa de mineração, que é a BRAP 4. Então a gente coloca mais um banco para ficar com 2 bancos e 2 elétricas. São setores perenes, as ações que a gente julga mais adequadas para uma carteira de dividendos. Então a gente acaba aportando esse tipo de ação. Então a gente aproveitou a oportunidade do Banco do Brasil e colocou ele na nossa carteira hoje. E os R$ 300 que sobrou, aproximadamente, a gente tinha R$ 15 ali de dividendos do mês passado na conta, então a gente aproveitou os R$ 300 com esses 15 e a gente fez um aporte no Tesouro Selic. Ah, mas Marcos, o Tesouro Selic é o mais básico que tem. Ah, por que você não investe, aproveita os fundos imobiliários que estão em promoção? Realmente aportar em fundos imobiliários não seria uma opção ruim, é até boa, sim. Mas eu julgo que um juros alto desse que está pagando a Selic, e com a perspectiva dos fundos imobiliários caírem mais ainda, eu prefiro comprar mais à frente lá os fundos imobiliários. Porque, pode ser que eles não caiam tanto, pode ser, mas a projeção não é essa. Porque a Selic ainda vai continuar subindo. Estamos no início da nova subida da Selic. Então é provável que ela suba ainda até ano que vem. E se isso acontecer, os fundos imobiliários devem dar mais uma derretida. Então a gente pode comprar ainda mais barato do que eles estão hoje. Então por isso que a gente aportou os outros R$ 310 no Tesouro Selic. Então agora a gente vai fazer o lançamento da nossa carteira desses ativos. Primeiro ativo, TRPL4. A gente comprou 8 ações a 24 e 22. Próximo ativo, BBAS3. A gente comprou também 8 ações a 25 e 91. E agora aqui o Tesouro Direto, né? A gente comprou Selic 2029. Comprou 0,02 cotas, dá R$ 310. Então a gente vê aqui agora a distribuição da nossa carteira atualizada. A gente ficou com 23% de Tesouro Direto, 22% em fundos imobiliários, 21% em ações, ETFs internacionais 17%, 9,9% em cripto e 5% em ouro. A gente já vê aqui que a gente já tem as 5 ações na carteira, a inovação aqui com o Banco do Brasil, que a gente lançou. Então esse é o novo aporte de hoje. A gente fez o lançamento das ações, comprou 2 ações e fez mais um aporte em renda fixa, que deixa mais forte o nosso capital para oportunidades, e a gente vai usar ele lá na frente. Fundos imobiliários estão muito baratos e a gente acabou diminuindo o nosso percentual em fundos imobiliários, mas não quer dizer que a gente não vá comprar mês que vem. A gente só decidiu não comprar esse mês porque a gente acredita ainda que eles podem cair mais. Mas mês que vem, talvez para rebalancear novamente a nossa carteira, a gente precisa aportar em fundos imobiliários. Agradeço muito a todos que ficaram até aqui. Não deixe de assistir os outros vídeos para entender a montagem da carteira. A gente já está com um valor aqui bem considerável desde o início da montagem da nossa carteira, que foi novembro de 2023. Então vale muito a pena você acompanhar os outros vídeos e entender a estratégia por trás disso tudo. Muito obrigado. Deixe nos comentários aí algo relevante que vocês julguem, alguma ação que vocês queiram que coloque na carteira. Não deixem de curtir esse vídeo e compartilhar com aquelas pessoas que estão inseguras ainda para fazer investimentos e gostariam de investir, mas não sabem por onde começar. Não precisa ninguém copiar a carteira, mas entender a estratégia por trás disso tudo é uma ótima oportunidade para quem ainda não tem muito conhecimento. Muito obrigado.